Olá, Tudo bem? Tudo bem, Leiviane? Seja bem-vinda. tudo bem, Rafael? Muito Tivemos um obrigada. probleminha técnico aí, faz parte, né? Ah, isso aí na era da Das melhores internet lives. a gente ainda tem alguns problemas aí com conexão, mas já bem. Estou enviando aqui para. Sua conexão tá um pouquinho lenta. Agora acho que melhorou. Você me ouve bem? Melhorou? Consigo te ouvir, consigo te ver bem. Tá ótimo. Então tá bom, agora também tô te ouvindo bem. Que bom. Leiviane. Leiviane, Isso tava dando uma aí. olhada no seu Instagram aqui, achei muito legal suas propostas, gostei muito. Você tá há quanto tempo no Partido Novo? Eu conheci o Novo em 2018, né? Na época da eleição. Aliás, um pouco antes, no início ali de 2018, né? A gente ainda estava conhecendo os candidatos na época. Eu acabei gostando da proposta do partido, me filiei e Uhum. logo em seguida acabei assumindo como R30 aqui do núcleo, na minha região, né, em Nova Friburgo. E fiquei até 2019, fiz um trabalho bem bacana aqui. E esse ano resolvi colocar meu nome aí À à disposição. disposição do partido, ser uma opção, né, para os eleitores do Novo Que legal, eu e não sabia que trabalhar você era mais R30 em Nova ativamente. Friburgo, não. Eu fui R30 em 2019, praticamente o ano inteiro, né? Fiquei um ano à frente do partido aqui. A gente fez um trabalho muito legal, não fiz sozinha, né? Que a gente não faz nenhum trabalho sozinho, né? Mas eu contei com os voluntários aqui do partido, a gente já tinha alguns filiados aqui, a gente tentou trazer até o diretório aqui na época para tentar a eleição de 2020, mas infelizmente não foi possível. Mas nós fizemos um trabalho bem bacana aqui. Eu fiz muito evento para o pessoal do Novo. O Friburgo gosta muito do partido e fomos muito bem recebidos, né, pelas pessoas aqui, porque o Partido Novo é um partido novas ideias. Então nós fomos muito bem recebidos aqui. Eu fui muito feliz enquanto R30 do partido aqui na minha cidade. Que coisa bacana. Eu sou R30 aqui também em Barra Mansa e durante bastante tempo eu fiquei sozinho aqui, né? Não tinha ninguém nas cidades próximas, então a gente acabava acumulando um monte de cidade. Inclusive, o Vale do Paraíba, como eu estou na divisa com São Paulo aqui, né? Estou pertinho do estado de São Paulo, a gente acabou dando apoio até para o Diretório Estadual Novo São Paulo, pegando Ah, que legal. essas cidades do Vale do Paraíba, até Interessante. até Taubaté. Inclusive, uma das pessoas, um dos candidatos que a gente está apoiando também, alguns candidatos que a gente está apoiando também são de lá de São Paulo. E legal, eu cheguei a fazer o processo seletivo também. Eu queria conhecer, mas eu não tinha pretensão, não tenho a coragem toda que você teve não de ir com tudo. Mas eu cheguei a fazer o processo seletivo também para conhecer, é fantástico, né? A gente, É, só passando por ele para a gente saber como o partido leva a sério essa questão de aferir realmente a competência, a qualificação dos do futuros candidato, mandatários do né? partido, do candidato do partido. É, E muita gente o, não tem, acha que isso é mais um discurso, mas não, é de fato uma avaliação mesmo, né? Um processo Sem seletivo dúvida, mesmo. porque em Nova Friburgo eu sou a única candidata, né, do Novo na cidade. E a gente não tinha, assim, noção, né? O pessoal da minha equipe que está trabalhando aqui comigo, os meus voluntários, a gente não sabia como que seria a questão do processo seletivo em si. Chegou a conversar com alguns mandatários, só que eles acabam reformulando, né, esse processo seletivo. E, assim, foi um processo seletivo muito longo, foi bem extenso. A gente sente que, assim, existe uma peneira realmente para os candidatos, as pessoas que querem ser candidatas, né? E o Novo deixa isso bem claro desde o início. Não existe compromisso nenhum do partido com as pessoas que se candidatam ao processo seletivo. Ou seja, você tem que fazer, ter paciência, tem que ser bom, né? E você tem que estar alinhado com o partido. E, de fato, se você não estiver alinhado, se você não tiver boas propostas, mostrar que você não está ali, de fato, para representar o partido, então você não vai passar no processo seletivo. Infelizmente, você vai ter que procurar outro partido de repente, né? Não sei. Então, eu fico muito feliz de dizer que eu fiz um processo seletivo e muito orgulhosa em dizer que eu fui aprovada nesse processo seletivo, porque isso passa uma segurança também para os eleitores do Novo. Porque a gente sabe, você é certamente filiado, sabe disso, que os filiados do partido, eles são muito exigentes.
Então, assim, é aquele filiado que cobra, é aquele filiado que acompanha a gente nas redes sociais, que depois de eleito ele vai lá, ele vai conversar, ele vai exigir, ele vai perguntar por que que votou assim, por que que votou assado. Então, assim, a gente precisa dar essa satisfação para o eleitor do Novo, né? Então, é um partido que exige muito porque os próprios filiados são muito exigentes. E eu acho muito interessante, assim, essa característica de manter a qualidade do partido e manter a qualidade dos candidatos e dos eleitos também. Então, é muito bom. Gostaria que todos os partidos tivessem, né, esse processo seletivo, que acho que não é para qualquer pessoa. A gente não faz carreira, né, no partido, a gente não é político, profissional, então nós somos pessoas comuns querendo trabalhar para a sociedade, em prol de uma boa sociedade, uma sociedade mais próspera. Então, eu acho super importante isso. Mas, infelizmente, né, a gente não vê essa prática aí sendo corriqueira nos partidos que já existem há mais tempo. É verdade, o eleitor do Novo, eu acho que ele é enganjado, sobretudo ele é politizado, né? Ele tem uma boa noção do que é a política, das escolas políticas, né, que existem, as orientações, e ele sabe se posicionar muito bem ali dentro desse espectro político. E por isso mesmo a nossa responsabilidade é muito maior, porque a gente tem que estar sempre à frente para entregar o que eles esperam, né? Exatamente isso. Eu fui até um pouco antes aí de entrar na minha corrida, né, na minha caminhada nessa campanha, eu fui representante do Juntos, que é o representante como ser representante do gabinete de alguns mandatários aqui na minha cidade. Então eu já vivia, né, essa questão de como é o trabalho de um eleito do Novo. Então eu fui representante do Ganime, que é hoje nosso candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Representava ele aqui na minha cidade de Nova Friburgo, na região também. Então a gente sabe que é uma política diferenciada de fato, né? São pessoas que a gente acha às vezes que o Ganime nem sequer dorme direito, porque toda vez que manda mensagem ele responde, é super atencioso, está sempre ali para explicar as propostas, falar com as pessoas que não são beneficiadas, né, muitas vezes pelas políticas públicas que nós temos no nosso país. Então, assim, eu gosto, fico muito orgulhosa de ver nossos eleitos entregando um trabalho tão bonito, né, um trabalho tão bom para a sociedade, e gostaria muito de fazer parte, obviamente, e também entregar, né, o meu trabalho, representar o estado do Rio de Janeiro em Brasília, porque eu acho que a gente tem muita coisa legal para fazer. A gente precisa continuar o trabalho do Ganime lá, já que ele vem para uma empreitada gigantesca agora, né? Se Deus quiser, vai ser muito, muito bem visto e muito bem considerado pelos eleitores. Se Deus quiser, vai ser eleito. E é isso aí, Rafael. Até te agradeço pela oportunidade. Sei que para gente que não usa dinheiro, né, de fundo eleitoral, toda oportunidade é muito bem-vinda, né? O espaço que as pessoas cedem para a gente, tanto na televisão, na rádio, como nas redes sociais, para a gente conta muito. Muito obrigada aí pela sua Imagina, gentileza. imagina, a gente é do mesmo estado, né? E para mim é um prazer ver o candidato do Novo ser eleito em qualquer parte do estado. Não tem essa, não. Tem que ser do Sul Fluminense, tem que ser da região metropolitana. Novo é novo. E, Isso porra, aí. feito se eu ver o deputado lá do Nordeste sendo eleito pelo Novo, do Sul e por aí vai. Eu sei que onde tiver gente do Novo vai estar sendo um trabalho bem conduzido. E é Devido... muito interessante, só para ilustrar, né? A gente no Novo, você não leva gato por lebre, né? Como diz aquele ditado. Então é assim, se você eleger uma pessoa, se votar em outra pessoa e de repente um outro candidato for eleito, não existe um problema, né? Porque ali todo mundo é alinhado. Então não é aquela coisa que você vai votar em um, vai levar o outro lá de repente que não combina em nada com o que você acredita, que não está alinhado com as suas propostas. Então o Novo, ele te dá essa segurança, né? Você vai votar em algum candidato do Novo, vai ser maravilhoso, porque se for eleito outro, você vai ver que está alinhado ali com as mesmas propostas. Então, é muito mais fácil votar no candidato do Novo do que qualquer outro candidato de outro partido. Você sabe que você tem um padrão de qualidade no Novo, né? Quando a gente fala aí desse padrão de qualidade, aí entra toda a situação de análise curricular, do processo seletivo, alinhamento político com os ideais liberais, né? O Novo, ele não se posiciona diretamente entre esquerda e direita, mas a gente sabe que o posicionamento do Novo é um posicionamento liberal mais voltado à direita, então isso tudo
isso tudo é alinhado previamente. Tem muita gente que até descobre que não é liberal quando vai fazer, né, o processo seletivo, as perguntas que eles fazem, tudo isso. Até quando a gente vai se candidatar também para a CR30, né, a gente passa também por uma seleção prévia, tem pergunta até de leitura, o que a gente leu de livro de ciência política, é uma coisa bem séria mesmo, né? Não é brincadeira não. Mas fala um pouquinho de você para mim, da sua história, da sua Então, formação. eu sou aqui da cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Sou nascida e criada aqui nessa cidade, sou filha do Mazinho, filha da Marinês. Eu venho de uma família até humilde, né? Meu pai é caminhoneiro, agora está aposentado, minha mãe é dona de casa. Estudei minha vida toda em colégio público, também na escolinha de bairro, né? No Augusto Spinelli aqui. E eu tive uma formação que eu agradeço muito aos meus pais, Rafael, porque na minha casa a gente sempre foi muito correto com as coisas, sabe? A gente sempre teve uma vida pautada nos valores. Eu lembro de escutar, inclusive, da minha avó falar, olha, tudo que a gente tem é o nome, então a gente tem que sempre preservar o nosso nome. A gente tem que ser correto com todo mundo, porque a gente quer que todo mundo seja correto com a gente, então nada mais justo que a gente seguir as regras, né? E eu fui para minha escola pública, sempre gostei já desde nova de falar sobre política, conversar sobre política. Fui crescendo naquele ambiente ali que me favorecia, né, no sentido de deixar a gente pensar, deixar a gente conversar. E a gente precisa, desde muito novo, se habituar aos debates políticos. Na minha opinião, muitas vezes a gente acaba falhando como sociedade nesse sentido, porque a gente não permite que alguns alunos, já lá desde do iniciozinho na escola, não participem dessa vida democrática que a gente tanto quer, né, que tenha hoje em dia. Então, hoje existe uma vida escolar muito direcionada à esquerda, né, aquela coisa de pauta dentro da escola, esse tipo de coisa não me agrada muito, mas graças a Deus eu consegui sobreviver e eu sempre gostei muito de política. Acabou que meu sonho era estudar numa faculdade pública, fazer direito numa faculdade pública, mas aqui na minha cidade, como é a cidade também de interior, a gente não tinha essa oportunidade. Eu também não tinha condição de me manter fora da cidade aqui de Friburgo, até porque a faculdade, em tese, né, entre aspas, é pública, mas eu precisava me manter lá, né, precisava cuidar da minha alimentação, transporte, mas eu não tinha essa condição. E acabei optando por fazer direito aqui em Nova Friburgo mesmo, na Universidade Cândido Mendes. Cursei direito aqui, já tinha, na época, antes de terminar a faculdade, fui estagiária do Ministério Público Federal na parte criminal. Isso me acendeu uma vontade muito grande de participar cada vez mais, porque a gente tratava, inclusive, com alguns crimes ali que eram federais, né, que a gente chama de crimes federais, porque é a legislação federal que cuida. E aquilo começou a me acender aquela vontade de participar cada vez mais da vida pública. Cheguei a ser estagiária da Defensoria Pública Criminal também na parte estadual. E também acabei estagiando em um escritório particular, que foi onde me deu a vontade de me profissionalizar mais aí no campo do direito previdenciário. Acabei fundando meu escritório aqui na cidade com mais duas sócias, onde eu sou sócia até hoje, né, onde eu trabalho. E também... E eu, assim, acabou que depois do tempo que eu já trabalhava com direito previdenciário, me deu vontade de me especializar também em direito público, com foco em gestão pública, porque eu já tinha vontade de participar da política ativamente. Então, assim, em 2020 eu acabei vindo como candidata a vereadora, fiz 423 votos aqui na minha cidade. Infelizmente não pude concorrer pelo Partido Novo, porque a gente não tinha naquela época, né? Porque eu também fui para uma campanha praticamente sem ter aquela vivência, então fiz 423 votos com todos os meus princípios, não gastei um centavo de dinheiro público, não tinha padrinho político aqui para me apoiar, não tinha conchavo, não tinha nada disso. Fiz a minha vaquinha, contei com a ajuda dos meus amigos, que foram meus voluntários, da minha família. Fiz uma campanha que me deu muito orgulho, né? Foi por pouquinho ali que eu não consegui a vaga de vereadora, mas eu acredito que cada coisa no seu tempo, né? E eu sempre tive essa vontade mesmo de participar, mas eu tinha um pouco de receio, Rafael, porque eu acredito que todo brasileiro tem um certo preconceito no sentido de participar ativamente da política, porque a gente ouve falar muito mal, né, da política, que política é corrupto,
que política é lugar de gente que não pensa nos outros, acaba pensando em si próprio, em benefício próprio. Então eu queria participar, mas eu tinha um pouco desse preconceito, sabe? Que aos poucos foi quebrando quando eu conheci o Novo, que eu falei assim, gente, que negócio diferente, né? Esse negócio de partido com processo seletivo, como assim, né? Aí a gente entrava no site do Novo, pesquisava o nome da galera, nossa, dava inveja daqueles currículos. E assim, é escolher o político como se você estivesse escolhendo um gestor. Então eu fiquei muito feliz, eu me senti muito representada pelo Partido Novo na época. Eu falei, bom, acho que agora está no momento de me doar um pouco mais, de contribuir um pouco mais com a minha sociedade. E aí decidi colocar meu nome à disposição do Novo, né? E utilizar aí os conhecimentos que eu já tinha e tentar melhorar um pouco, né? O nosso estado do Rio de Janeiro que está precisando tanto e, consequentemente, o nosse país também. Termos bons nomes na política. Essa é a minha vontade. Para nossa sorte, você comprou essa briga. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente está a 11 dias da eleição, é isso mesmo? Minha conta está certa? Falta 12. pouquinho. Acho que são 12 dias, né? 12 dias, menos de 2 semanas. Como é que está a campanha? Olha, correria total. A gente se programou, né, para fazer uma campanha que a gente conseguisse estar no maior número de municípios possíveis. Mas o estado do Rio de Janeiro são 92 municípios, o estado é grande e a gente, obviamente, tem uma limitação orçamentária aí, né, que a gente não consegue chegar a todos os municípios, infelizmente. Então, a gente tem o nosso foco, nossa estratégia. E, às vezes, no meio do jogo ali, a gente precisa adaptar uma coisa ou outra, porque a gente acaba tendo que estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas tem sido, assim, muito satisfatório, sabe, Rafael? A gente vai para a rua e a gente sente que o eleitor, ele deseja aquela pessoa que representa mesmo, sabe? Eu falo que a gente tem muito isso no nosso partido, porque as pessoas chegam normalmente com uma certa empáfia, com um pouco de orgulho, talvez, né? E a gente não tem isso, a gente bota o tênis, a gente vai pra rua, a gente come de quentinha, a gente conversa com todo mundo de igual para igual. É claro que, às vezes, o liberal ele acaba trazendo uma certa fama de ser um pouco, de repente, desviado da realidade que a gente vive no nosso país. Então, eu tomei isso como uma missão. Desde 2020 que eu penso assim, acho que a gente precisa ter uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais acessível para chegar às pessoas mais humildes também. Porque quando a gente fala de foco em empreendedorismo, combate à corrupção, e às vezes o que a pessoa está precisando ali é de alguém que preste atenção no saneamento básico que não chega na casa dela. E às vezes a pessoa não consegue, né, ter esse entendimento que uma coisa acaba estando ligada à outra. Então eu assumi esse compromisso, não só com a minha candidatura, com os meus eleitores, com os meus voluntários, mas também com as pessoas que não estão no Partido Novo. Porque a gente precisa, em algum momento, furar essa bolha. Eu acredito muito nisso. O partido vem crescendo muito por pessoas que pensam exatamente assim. Sair um pouco dessa nossa bolha, que às vezes a gente sabe que a gente vai falar com uma outra pessoa que vai entender perfeitamente, mas tem uma outra pessoa ali que às vezes está procurando aquele candidato, que ela não sabe exatamente o que é o candidato liberal, o que é uma política pública liberal, mas é exatamente aquilo ali que ele precisa para ter uma perspectiva de vida melhor, entendeu? O que seria gerar emprego, renda, o que é pensar em empreendedorismo. Então, assim, eu tenho esse compromisso com o Novo, com a minha candidatura e também com furar a bolha para chegar a todas as pessoas que eu consegui chegar, para transmitir a minha mensagem, transmitir a mensagem também do Ganime, que é o nosso candidato a governador, também do Felipe Dávila, que é uma pessoa que eu admiro demais e que eu gostaria muito de ver representando a gente aí em 2023. Mas é isso, a gente vai trabalhando, é na correria, a gente fala com o máximo de pessoas que a gente consegue, conta com os voluntários também. Inclusive, já deixo um convite aqui para quem estiver assistindo a live. Quem quiser entrar em contato, chama no direct, porque toda ajuda conta demais, entendeu? Aquele compartilhamento no grupo do WhatsApp, falar para os seus familiares, para os amigos. Eu acho que é assim que a gente vai chegando nos nossos objetivos, né? No trabalho de formiguinha. Isso é importante para o pessoal entender, né? A Viviane não usa R$1 de dinheiro público, ela está fazendo tudo, ou é do bolso dela, ou é com o apoio de vocês, né? De nós todos. E por isso que essa divulgação é muito importante. A gente, quando tem dinheiro infinito, quase infinito, né, como são os outros candidatos, fica tudo muito fácil.
Seria muito fácil ela contratar 300 pessoas, botar uma bandeirinha na mão de cada uma e a pessoa sair falando. Mas não é assim que funciona. A nossa forma de fazer política é diferente, é mais trabalhosa e é uma forma sem atalho. E é assim mesmo que a gente quer, sem atalho mesmo, né, David? Isso aí. Eu acho que a gente vai mudando as coisas pelo exemplo também, né, Rafael? Porque a gente critica esses políticos que trabalham dessa forma, a gente critica quase 5 bilhões de reais que estão sendo gastos em 45 dias de campanha, que para mim é um absurdo, que não tem assim o menor fundamento, não é? E então assim, a gente tem que começar fazendo exatamente mostrando que é possível a gente fazer uma campanha limpa. Eu vi o Paulo Ganimi fazendo isso em 2018 e demais candidatos. Então é possível sim, a gente vai conseguir. E dando exemplo, né? Tomara que outras pessoas sigam o nosso exemplo também, que outras pessoas também que estão interessadas em participar do processo seletivo, que estão aí procurando um partido para se candidatar, que venham conhecer o Partido Novo também. Porque a gente tem uma linha de pensamento bem diferente do que os outros partidos por aí têm. E principalmente, Rafael, em questão das candidaturas femininas, que eu gosto muito de ressaltar isso, porque, assim, no Novo a gente tem 40% de candidaturas femininas. A gente já ultrapassou o limite, que no caso seria de 30%, né, o mínimo, que é determinado por lei, que inclusive eu já deixo até registrado que eu sou contra essa questão das cotas, mas para ver que no Novo a gente sequer precisa de um limite dito lá na legislação, né? Porque a gente já atrai mais mulheres naturalmente, porque o Partido Novo não trata as mulheres como mulheres laranja. A gente diz que nós somos mulheres de laranja, mas nós não somos mulheres laranjas. Aqui a gente tem a nossa opinião respeitada, a gente sabe que a gente tem uma importância sim para o partido, mas não pelo fato de nós sermos apenas mulheres, né? Mas sim por nós sermos boas representantes, porque nós somos aqui pessoas que se preocupam com o bem do próximo. Se fui eu que caí, se foi o Rafael, você está me ouvindo? Desculpa. Ah, Não, dá uma voltou. cortadinha aqui no final. Voltou, vamos lá. Então, você estava falando da posição das mulheres, né, no partido. Vocês não são laranjas, né? Vocês não são laranjas do partido. Isso é A fundamental. gente brinca. A Essa gente brinca questão, com isso. essa questão é muito, muito bacana a gente ver. A participação feminina, você vê, eu tenho feito 2, 3 lives todos os dias com candidatos do partido e está muito equilibrado. Está muito equilibrado mesmo. A mulherada está de parabéns. Está pegando juntinho aí. É isso aí. E, Vaquinha, como é que tá a Vaquinha? Tá fazendo? Como é que tá as doações? Tá Sim, conseguindo? eu abri a vaquinha no início, se eu não me engano, foi de junho desse ano, né? Assim que foi permitido por lei, a gente já começou as arrecadações. E a gente também está com a conta da campanha, né? Que agora temos a novidade que agora a gente tem Pix. Então, o número do CNPJ da campanha virou o Pix e as pessoas também podem doar diretamente da campanha. Inclusive, quem quiser, é só entrar aí no meu perfil, tem um link lá na minha bio e tá lá o linkzinho para vaquinha. Se você quiser também fazer uma doação, para quem estiver assistindo a gente aí, a gente também pode fazer a doação por Pix. A nossa ideia é sempre fazer uma campanha mais enxuta, né? Uma campanha que não gere tantos gastos. Então, a gente conta muito com o apoio dos voluntários e o dinheiro ele é direcionado para a parte de material em papel, que é super importante, a gente precisa ir para a rua panfletar, e também agora em impulsionamento, né? Que também é uma novidade que começou ali mais ou menos em 2018. Então, a gente pode impulsionar as publicações pelas redes sociais, Facebook e Instagram, o que é muito bom para a gente, porque a gente acaba alcançando um número maior de pessoas, né? Das regiões em que a gente tem trabalhado. Então, o dinheiro das doações sempre é muito bem-vindo, porque a gente vai sempre ter gasto de campanha e não é um gasto, não é um desperdício, né? Como a gente tem visto muito por aí. Infelizmente, aquele monte de papel jogado na rua, a gente não trabalha dessa forma. Então, o nosso dinheiro ali é bem direcionado, né? Da nossa campanha para a gente aproveitar da melhor forma possível e tentar chegar ao maior número de eleitores também. Inclusive, quem puder doar direto no CNPJ da campanha dela através de Pix é até melhor, porque não tem a taxa da vaquinha, né, Viviane?
É verdade, a vaquinha cobra uma taxa que já é descontado do valor da doação. Então, aquelas pessoas que doarem no Pix, o valor certinho que doar é o valor que vai entrar para a conta, não entra descontado. Então, para a gente até melhor, porque né, a gente ganha mais um valorzinho aí extra. E fazendo essa doação, a gente está ajudando também que nas próximas eleições a gente não seja mais obrigado a financiar a campanha de gente que a gente não suporta, né? Porque o fundão, É na verdade, verdade. o fundão é gente que se acha de direita, se acha conservador e está coercitivamente, obrigatoriamente financiando PT, PSOL, e está financiando mesmo. Eu não acho que Tá não está, porque financiando o mesmo. fundo eleitoral é isso. 5 bilhões de reais é uma quantia esdrúxula. Ontem eu fiz uma live com o João Neves, que é candidato também do Novo. O João fez uma conta e ele falou que com essa grana a gente poderia fazer. Ele falou umas 3 ou 4 coisas, mas o que gravou minha memória que foi 68 hospitais de grande porte. É brincadeira? 68 hospitais de 130 leitos de UTI. Olha só que É. situação. A gente fez uma conta também que fica aproximadamente R$ 20 por pessoa, os Por 5 brasileiro, bilhões por brasileiro. Então, assim, olha, você que, por exemplo, vota em candidatos de direita, você gostaria de apoiar um candidato de direita, você está dando seu dinheiro para eleger também candidatos de esquerda. Então, você não tem a prerrogativa de escolher quem você vai ajudar, você acaba ajudando todo mundo, né? Menos o pessoal do Novo, que não faz parte da nossa ideologia. A gente acha que dinheiro público tem que ser investido em educação, tem que ser investido em segurança pública, tem que ser investido em saúde, principalmente. Enquanto nós tivermos outras prioridades, né, coisas para a gente resolver que seja muito melhor e vai dar muito mais benefício para a população, não faz o menor sentido gastar quase 5 bilhões de reais, que é o dinheiro do brasileiro, que sai dos seus impostos, para poder bancar a campanha que dura 45 dias, né? Um dinheiro que vai para o lixo, praticamente. E, infelizmente, acaba elegendo aquelas pessoas que já estão no poder. Porque muita gente ainda diz, Rafael, é até bom esclarecer isso. Mas o fundão ele acaba deixando as candidaturas mais democráticas, principalmente porque você ajuda aquelas pessoas que não estão na política ainda, que não têm condições de contrário. bancar uma campanha. Exatamente. Porque, infelizmente, esse dinheiro chega para os partidos e os partidos acabam definindo como eles vão gastar esse dinheiro. Então, não é aquela pessoa que é mais pobre ou que mora na favela, que não tem condição nenhuma de bancar uma candidatura e ela quer ser candidata. Não é esse caso. As pessoas que estão lá na administração do partido, elas acabam dando esse dinheiro para aquelas pessoas que elas acreditam que têm mais chance de ganhar. E aí, o que acaba acontecendo? O dinheiro vai, em sua maior parte, para reeleger aquelas pessoas que já estão no poder. E aí, não tem essa coisa de ser a candidatura para pessoas mais pobres, candidatura para mulher, candidatura para negros. Não existe isso. O partido vai definir a maior parte que ele puder da sua cota, né, para eleger aquelas mesmas pessoas. Então, isso não é respeito algum à democracia. Muito pelo contrário, mais atrapalha do que ajuda. Olha só, o Jefferson, que está acompanhando nossa live, ele falou aqui, ó, que o fundão é, na verdade, dar arma para a esquerda. E é verdade, né? Não só para a esquerda, Jeff. Tem muito partido que se diz de direita, de centro também, que se utiliza do fundão. E o fundão, ele, na verdade, ele cria um ciclo vicioso, porque 92% do fundão, se eu não me engano, são valores... 92% dos valores do fundão são direcionados para pessoas que já são detentoras de carro. Ou seja, cria-se um engessamento completo da estrutura política brasileira. E a tendência é de que quem já está no poder se perpetue no poder. E diferente do Novo, a gente sabe que a maioria das pessoas que entra para uma campanha política, ele quer se perpetuar no poder, é isso que ele quer se apossar do público e viver às custas da gente como um parasita, né? Como um carrapato no boi. É mais ou menos isso. Exatamente. E é por isso que o fundão é tão ruim, é tão nocivo, é tão danoso pra gente. E o A gente fundão luta é. contra isso. E o fundão o que eu acho que é muito curioso, né? Porque é muito difícil você mudar as regras do fundão. Acho que foi o Jefferson mesmo que está falando que o fundão não é distribuído de forma igualitária. Exatamente. E é muito difícil você mudar essa regra, porque não é interesse dos partidos que isso seja alterado. Então, por exemplo, a gente devolve toda eleição, quando a gente recebe lá o valor do fundão, a gente devolve, a gente faz até um cheque, né, para postar nas redes sociais. Esse ano nós devolvemos milhões
para a União por conta desse fundo que a gente não aceita. Lá atrás, quando estava surgindo a questão da vacina, né, o Novo tinha vontade de doar essa parte do dinheiro que era nossa para a compra de vacinas. E aí a gente apresentou um projeto para que isso fosse possível, né, que precisava ser aprovado, e infelizmente esse projeto não foi aprovado pela maioria. E aí eu te pergunto, por que você acha que isso aconteceu? Porque os outros partidos sabem que o eleitor ia cobrar. Então, se o Novo fez isso, se o Novo doou o dinheiro do fundo, queria, né, doar o dinheiro do fundo para a compra de vacina, então os outros partidos seriam cobrados pela população para fazer o mesmo. Então, eles acabaram não deixando e esse projeto não foi à frente. Então, a gente toda vez faz o cheque, vai lá e devolve o valor do fundão e a gente tem vontade que esse valor seja destinado para coisas realmente importantes, mas aqui no Brasil é tudo muito devagar, né? Mas eu acho que o exemplo já está sendo dado, as pessoas já estão conhecendo melhor as propostas no Novo, e é por isso que a gente tenta, no trabalho de formiguinha, mudar a realidade que a gente vive. Porque, infelizmente, enquanto houver fundão, não vai haver tanta renovação política como a gente gostaria que houvesse, né? Então, a gente sempre pede para as pessoas observarem mais as propostas dos políticos, não deixar para a última hora, como muitas pessoas fazem, deixar para catar o papelzinho que está caído na rua para ir lá votar, porque cada voto conta, cada voto é importantíssimo. Não vendam esse voto, porque é a arma da mudança que está na mão da população é o voto, e é isso que vai mudar a nossa realidade. Porque enquanto a gente não tomar o papel de protagonista, né, enquanto a população não tomar o seu papel como protagonista, vai ser difícil mudar a nossa história. Então, a gente chama essas pessoas para reflexão toda vez que a gente vai para a rua, conversa. E muito engraçado, Rafael, quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, olha, certa vez, deve ter umas 2 semanas mais ou menos, eu estive em Caxias e estava perguntando para um rapaz que estava passando ali na hora, fiz até um vídeo com ele que está aqui no meu Instagram, perguntei, olha só, o que você acha desse buraco gigantesco? Tinha um buraco enorme assim no meio da rua, vazando esgoto, inclusive, na frente da porta da casa de várias pessoas. Aí eu perguntei para ele, olha só, toda vez que tem eleição, tem fundo eleitoral, isso é absurdo, são quase 5 bilhões. O que você acha? Um político deveria gastar esse dinheiro bancando campanha ou deveria usar, por exemplo, para saneamento básico? Ele chegou a tomar um susto. Não, acho que esse dinheiro deveria ser melhor investido. Então, quando você traz o conhecimento, e conhecimento é luz, né? Quando você traz conhecimento para as pessoas, elas começam a tomar aquela ciência de que, nossa, que absurdo, realmente, precisamos votar direito para mudar essa realidade. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí, do qual eu já estou muito orgulhosa. Toda eleição a gente repete a mesma coisa, mas uma hora a gente sabe que as pessoas vão entender e cada vez mais a gente vai ter mais políticos aí qualificados, com compromisso, né, de mudar a realidade da população, principalmente essas pessoas que estão em situação mais de vulnerabilidade, né, que são as pessoas que precisam de mais ajuda, mas não dando assistencialismo, mas mudando a vida das pessoas mesmo. Eu acho que é isso que assusta tanto a política tradicional, a velha política, porque esse discurso é o nosso discurso, né? E a diferença que diferencia a gente é que muita gente fala que usa o fundão porque ele está lá, se eu não usar ninguém usa, e é justamente esse o nosso raciocínio. Enquanto tiver gente usando, não vai parar de ter, a gente tem que parar de usar isso. E o que assusta a velha política é que a gente tem esse discurso e quando a gente chega lá, a gente faz realmente isso, né, Deviane? A gente acompanhou os nossos 8 deputados federais e, se eu não me engano, o que economizou menos lá economizou mais de 50% da verba dele de gabinete. Abdicou de todos os privilégios, como disse que iria abdicar, cortou aquela porrada de cargo que eles tinham, como disse que iria cortar. Ou seja, o que a gente fala que a gente vai fazer, a gente chega lá e faz, não é só discurso. E antes a gente, em 2018, a gente ainda estava no campo das ideias, né? Hoje não, hoje a gente tem uma prova empírica aí para demonstrar como o nosso discurso é coerente, como a gente realmente faz diferente mesmo. E se a nossa bancada crescendo agora em 2023, eu tenho certeza que as nossas propostas vão começar a escalar mais de forma geométrica mesmo. Porque o exemplo arrasta, né? E com certeza. A gente mostra que hoje, com 8 deputados federais, a gente já faz um barulho, entendeu? São 8 federais que trabalham como se fossem 50. Então, dobrando a nossa bancada federal, que é a nossa vontade, né? Hoje a gente tem uma estimativa de levar
pelo menos aí 3 deputados federais do Novo aqui do estado do Rio para Brasília. Essa é a nossa maior vontade. Então, a gente já vai aumentando, a gente já vai fazendo de uma forma assim que mostre para as outras pessoas que o Novo está chegando, que novas ideias estão vindo, né? Que os candidatos do Novo realmente eles são diferenciados. A gente, inclusive, quando passa no processo seletivo, pelo finalzinho ali, que é para dar aquele ok, olha, agora você pode dizer que você é candidata do Novo, a gente assina um termo de compromisso. E esse termo ele já existe já desde 2018, que é o termo que você vai dizer lá que você abre mão de privilégios, você vai abrir mão do seu apartamento funcional, que você tem direito, muita gente não sabe, mas todo deputado federal tem direito de usar um apartamento funcional em Brasília, isso tudo custeado com dinheiro do contribuinte. Auxílio mudança, que é também outro absurdo, não faz o menor sentido. Motorista, carro oficial. Gente, tem tanta coisa que a gente abre mão. E são 513, né, Rafael? São 513 deputados federais. Então, é lógico, um deputado custa muito caro para o Brasil. A gente está falando aqui de cortar pela metade o número de assessores. Então, a gente sabe que isso, na realidade, quando a gente vai somar ali, são milhões e mais milhões que a gente está economizando de dinheiro público. Então, assim, a gente pode pegar esse dinheiro, pode destinar, de repente, para uma outra coisa que é mais importante. A gente sabe que, por exemplo, o Ganime, ele hoje trabalha, que ele ainda é deputado federal, né? Ele trabalha hoje com 8 assessores. Mas são 8 assessores que trabalham demais, entendeu? E a maior parte dos políticos utilizam os assessores como cabos eleitorais. Então, o cara tem 20 assessores, né? E aí vai ter um ou outro ali que trabalha e o restante são espalhados pelos municípios, que são aquelas pessoas que ele negociou o cargo quando ele era candidato, entendeu? Então, ele vai dar um empreguinho ali para poder bancar aquele cara que foi lá pedir voto para ele. Quando está chegando a eleição, é uma troca de cadeira que é uma coisa absurda, né? Troca um, troca outro, porque eu preciso de um cara para pedir voto para mim no município tal. Então, bota um cara lá para trabalhar. O cara, às vezes, nem lá bota o pé, né? Isso não é só na Câmara Federal, não. Infelizmente, no estado do Rio acontece muito isso. A gente vê isso muito perto, né? Porque eu falo que a política, ela tem esses meandros que são muito tristes. A gente vê que as pessoas utilizam a política como uma ferramenta para se manter no poder, ao invés de usar como a melhor ferramenta para mudar a vida das pessoas. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas que o dinheiro delas está sendo muito mal gasto, que é um dinheiro que poderia estar retornando para elas em formas de serviços. Então, se hoje você vai no hospital público e o atendimento é horrível, se você não tem creche para o seu filho, se você não tem vaga na escola para o seu filho, se está tudo muito caro, isso tudo envolve política. Então, a gente fala assim, olha, você pode odiar a política, e é um direito seu. Só que você não pode escolher não participar. Porque, querendo ou não, a política faz parte da nossa vida. Então, se você não escolher, outras pessoas vão escolher por você. E, infelizmente, o que essas pessoas vão escolher, você não sabe se vai ser realmente bom, se vai ser ruim, né? Então, por isso que é muito bonito, né? Quando a gente chega... Eu adoro as eleições, eu acho que é a festa da democracia. É quando você escolhe as pessoas que vão lá te representar. Isso é muito bonito. Só que a gente precisa entender o valor e o peso que isso tem. Né? Então, o cara que vai lá, vai trocar o voto dele por um saco de cimento, ele também está fazendo uma escolha. Né? E aí, de repente, daqui a pouco ele está precisando de um emprego, ou está achando que o alimento está caro, que a gasolina está cara, e é isso aí que a gente tem. Infelizmente, a gente tem os políticos que a gente escolhe. Democracia tem disso. Então, por isso é muito importante a participação da população, não só votando, como também procurando saber quem são os seus candidatos, indicando os seus candidatos para outros amigos que ainda não conhecem, porque a democracia ela se faz com a participação de todos, né? Não adianta eu, Deiviane, estar aqui colocando o meu nome à disposição do partido, à disposição da sociedade, se do outro lado nós temos eleitores que não se preocupam tanto com a política assim. Então, meu apelo é nesse sentido, sabe, Rafael? Para que as pessoas tenham essa consciência, que os jovens, principalmente, tenham essa consciência de que nada cai do céu, não existe almoço grátis, e se envolvam mais, participem mais, né? Tanto como eleitor, como quem quiser também ser candidato e dar sua contribuição aí para a sociedade. Olha só, o Jeff fez uma pergunta ali para você. Você acredita que o cenário atual da política do Brasil foi instalado uma guerra partidária entre a esquerda e a direita para que eles possam se perpetuar no poder? Eu acredito.
E, infelizmente, a gente vive numa polarização que acaba sendo doentia, né? A gente anda na rua, Rafael, e a gente vê muito isso acontecendo. As pessoas estão preocupadas, inclusive, com a eleição presidencial, né? Ah, ou é fulano ou é cicrano, ou é fulano ou é cicrano. Eu digo, gente, prestem atenção, existem muito mais outros candidatos que você pode escolher, entendeu? Não se renda à polarização, porque a polarização acaba deixando a gente muito cego. Então, a gente vai para a rua, a gente conversa, as pessoas estão preocupadas com a eleição presidencial ali, e pode ter certeza que ali, naquele campo, daquela briga, um acaba alimentando o outro. É interessante que haja polarização entre duas pessoas, que vocês já sabem quem eu estou falando. Porque enquanto eles estiverem ali no auge brigando, a população está brigando junto. E a gente tem um hábito péssimo no Brasil, que é tratar política como se fosse futebol. Eu torço para o time tal, eu torço para o Flamengo, eu torço para o Vasco, e a gente fica brigando, e no final das contas, no final do dia, eles estão se dando bem, um liga para o outro. É um político que sai para tomar café ou sai para almoçar com o outro. Então, gente, não briguem por conta de política. A gente tem que pensar com o cérebro, não é com o fígado, quando a gente trata de política. Então, a gente não pode se render, porque acaba acontecendo isso que foi citado agora na pergunta. Então, assim, a nossa proposta é trazer uma solução para a polarização, que no caso é o Felipe Dávila. Felipe Dávila, que é uma pessoa gentil demais, é uma pessoa muito inteligente, ele é formado por ciência política em Harvard, é um cara que tem um currículo invejável, é uma pessoa que você olha para ele, ele não é aquele político raiz que vai gritar, que vai nos comícios, não sei o quê. Não, muito pelo contrário, ele é o gestor. Então, você imagina assim que o Brasil fosse uma empresa, né? E uma empresa, ela precisa de quê? De um bom administrador, de um bom gestor. E o Felipe, ele se coloca nesse papel. A gente tem que deixar o fígado de lado e começar a pensar quem eu contrataria para gerir a minha empresa. Seria uma pessoa populista, uma pessoa que briga por tudo, que vai para as redes sociais e fica um lá desafiando o outro, ou eu gostaria de ter uma pessoa com uma formação adequada, uma pessoa boa, com caráter, né, que não está envolvida em nenhum escândalo para gerir a minha empresa. Então, acho que a gente está tendo aí uma oportunidade única de dar o nosso voto para uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta e que tem realmente propostas para mudar o Brasil. E não que fique naquela briguinha ou um ou outro, que eu também acho que para o Brasil é péssimo. Eu acho que a gente precisa sair dessa polarização. Na verdade, quando você fala do político que faz gestos, faz caras e bocas, não sei o quê, eu não digo nem que é fígado, na verdade é um teatro mesmo, né, que o cara faz. E a gente o povo tem que começar a compreender e começar a linkar que esse tipo de político populista, esse tipo de político midiático, que gosta de aparecer, que gosta de, igual a outra lá no debate, eu não tenho medo de você, aquela velha história, mano. Sabe, é o tipo de política tupiniquim que serve para chamar a atenção do povo. O povo tem que entender qual é a estratégia que está por trás disso e conseguir linkar isso com a vida miserável que ele leva. E a vida miserável que ele leva é consequência desse tipo de político que ele aprova, né? Que ele acaba votando por conta disso. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora sobre a classe empresarial, sobre o empresário. Como você vê a função do empresário dentro da sociedade? O que você acha que é o papel do empresário? Como você acha que o Estado pode atrapalhar menos a vida do empresário? Então, a gente tem no Brasil uma visão muito ruim, né? A maioria das pessoas de entender que o empresário, ele é o bicho-papão, né? Ele é aquele cara que explora e, no final das contas, não dá nada para ninguém. Infelizmente, é uma realidade que não existe, né? A gente sabe que o empresário hoje é aquele responsável por gerar emprego. Porque eu até postei um vídeo hoje no Rios falando sobre isso, numa participação que eu fiz num podcast. O empresário, ele não é o bicho-papão. O empresário é... Hã? Eu assisti. Você viu? Isso que eu estou te perguntando, gostei. Ah, sim, então. O empresário, na verdade, é aquele que gera emprego, consequentemente gera renda também. Porque o governo, ele não gera emprego. Né? E a gente pensa, como que o governo vai fazer para gerar emprego? A resposta é muito simples, é só não atrapalhar quem faz o trabalho. Então, quando a gente fala que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, exatamente com essa influência. A gente coloca uma carga tributária enorme, a gente atrapalha a vida do empreendedor com um monte de burocracia,
licença disso, licença daquilo, e é aquela questão também dos direitos trabalhistas que a gente acaba brigando muito, que quando teve a reforma trabalhista, muita gente chiou, mas a nossa intenção é justamente facilitar as contratações, é tirar a burocracia, é tirar o Estado do ombro do empresário, do empreendedor, que é aquele que está ali no dia a dia, levantando cedo, colocando a cara a tapa, às vezes arriscando o pouquinho que tem para investir num sonho, e aquele sonho vai gerar coisas boas, como mais empregos e aí, consequentemente, uma vida melhor para a população. Porque a gente não pode acreditar que uma sociedade vai dar certo se dependermos todos de algum auxílio de qualquer governo que seja. Não estou dizendo só de direita ou de esquerda, não, sabe? As pessoas têm que entender que não existe almoço grátis. Eu gosto muito dessa frase, porque ela define muito bem a realidade que a gente vive hoje. A gente acha que o auxílio vai sair do bolso do fulano de tal, do bolso do presidente, mas, na verdade, o governo, para ele te dar algo, primeiro ele mete a mão no seu bolso, ele tira e depois ele te dá uma merreca. É isso que acontece. E a gente sabe que o melhor programa social que existe é o emprego. E se quem gera o emprego é o empresário, então a gente precisa deixar o empresário trabalhar, deixar o empreendedor trabalhar. Então vamos fazer o possível, tudo que a gente puder para poder zerar as burocracias estatais, aquele monte de certidão, aquele monte de licença. Quem é empreendedor sabe muito bem do que eu estou falando. Eu sou empreendedora também, eu tenho uma empresa que vende cachaça, inclusive com a minha marca, e molho de pimenta também. Eu tenho o meu marido, que é contador, então eu já tenho aí uma facilidade, porque ele cuida das burocracias para mim. Mas você imagina você querer montar o seu negócio para ter a sua renda, para sustentar a sua família. Você já começa contratando um contador, porque você já vai ter um gasto. Aí você já começa tendo que tirar licença de tudo quanto é tipo de órgão que existe, né? Que normalmente esses órgãos eles não se conversam, nem os municipais, nem os estaduais. É uma bagunça danada, nem a própria Receita sabe quanto que ela tem que cobrar de imposto da pessoa. Você que tem que saber, você tem que declarar, e se você errar, você paga a multa. Então, eu acho que a gente precisa, para ter um Brasil mais justo, mais próspero, é ajudar quem quer gerar emprego. Porque emprego significa renda. E se a pessoa tem emprego, se a pessoa tem renda, a saúde melhora, por incrível que pareça. A gente tem aí, depois de um processo pós-pandêmico, né? Muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas ficaram doentes por causa disso, principalmente com problemas psicológicos mesmo. Então, você melhora a questão da saúde, você melhora a educação, porque você, com dinheiro, você pode pagar um esporte para o seu filho, por exemplo, você pode dar uma vida melhor para o seu filho. Você melhora tudo na vida das pessoas, porque emprego também significa dignidade. Então, a gente precisa tirar essa imagem que a gente tem do empresário como se ele fosse o bicho-papão, porque ele não é, e começar a facilitar para que ele possa, sim, gerar os empregos, porque melhorando o emprego, melhora a renda, melhora vários setores da vida do brasileiro, e aí a vida do brasileiro estando melhor, a gente aumenta também a questão da dignidade humana. A gente que é advogado costuma falar muito isso, né? Muita gente não gosta de viver de auxílios, né, que são pagos pelo governo. A pessoa às vezes quer um emprego, ela quer um emprego para dar uma vida melhor para a família dela. Então eu acredito que o empresariado ele deve ser ajudado. A gente sabe que tem muita gente que é ruim, então essas pessoas que são ruins, que não trabalham direito, elas têm que ser punidas sim. Mas tirar o Estado do cangote do empresário já é um bom começo. A gente já começa a facilitar a vida das pessoas. Verdade. Eu vi que uma das suas pautas lá é educação também. Em relação à educação, você acha que a função do Estado é apoiar a educação superior, igual ele faz hoje, ou a educação de base? O que você pensa disso aí? Eu acho que a gente também vive uma coisa muito invertida no nosso país. A gente acaba, depois daquele governo do PT, né, que a gente acabou priorizando a educação superior, a gente acabou deixando a educação básica de lado. E, na verdade, a formação principal do indivíduo, ela está na educação de base. Então, o que a gente faz? A gente inverte, a gente dá uma educação de base ruim, então a gente já meio que condena aquela pessoa a viver uma vida muitas vezes mais pobre, e aí ela cresce, e aí muitas vezes ela acaba indo para uma faculdade, que ela tenta ir para uma faculdade pública, mas quando ela chega lá tem que disputar a vaga com vários alunos de escola particular, porque a pessoa que tem condição de botar o filho numa escola particular para ter uma educação básica melhor, ela vai se dar melhor na vida e vai se dar melhor para entrar numa faculdade pública, que ali já é direcionada para as pessoas com mais renda, com mais dinheiro, e o pobre acaba ficando de lado, né? Então, eu acho que a gente precisa investir em educação básica, porque a educação básica faz parte da vida
do indivíduo ali, numa questão de desenvolvimento mesmo. A gente sabe que a educação base é aquela que vai formar o caráter do indivíduo muitas vezes, e existem dados que comprovam que uma educação básica de qualidade tira as pessoas da pobreza. Porque quando você não dá educação, infelizmente, você está condenando as pessoas à pobreza também. Então, a gente tem, inclusive, subempregos hoje no Brasil, que é um número muito alarmante, por conta das pessoas não conseguirem sequer pensar numa faculdade. Eu mesma fiz faculdade particular, né? Eu paguei a minha faculdade para poder estudar, mas eu tive a sorte de estudar numa escola pública de qualidade. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, hoje, se você for pensar na questão da desigualdade em si, uma pessoa que é filha de rico, ela tem uma educação básica muito melhor do que a filha de uma pessoa pobre. Então, você acaba perpetuando a pobreza nesse sentido. Então, a gente precisa investir muito mais em educação base. Eu acho que faculdade é legal para quem tem o instinto de fazer a faculdade, mas existem comprovações aí que pessoas se dão muito melhor na vida com cursos técnicos. E é uma coisa que a gente acaba não valorizando também, né? Então, a gente precisa mudar aí essa pirâmide, inverter a pirâmide, investir mais em educação base, em todos os sentidos, né? Eu acho que as pessoas precisam da educação base. Eu tenho certeza que os pais também, se pudessem escolher dar uma escola de qualidade para os filhos, com certeza seria a primeira coisa que eles fariam. Pelo menos é o que meus pais fizeram por mim, né? A sensação que eu tenho é exatamente essa. Que eles botam a educação básica péssima, o ensino médio péssimo, para que depois, quando a gente chegar às portas da universidade, a gente dependa do auxílio do governo para a bolsa disso, cota daquilo. Então, a intenção é essa, né? Manter o povo na miséria, manter o povo na ignorância. Exatamente. Outro assunto que eu queria abordar com você é exatamente esse. Por que motivo você acha que não é ensinado educação financeira, empreendedorismo? Eu vi que é uma pauta sua também. E, é ensinado pra gente coisa como geometria, biologia, não que não seja importante, são matérias importantes, mas eu acredito que não ajuda a pagar a nossa conta no dia a dia, né? Quem não é da área. Já o Sim, empreendedorismo, cidadania, né, de noções de direito, são matérias que a gente usa no nosso dia a dia. E exato. É. são coisas que poderia tirar o nosso povo da sombra da ignorância e todo mundo sabe disso e não é feito. Por que você acha que não é feito? O que você acha disso? Eu acho que existe assim um interesse né, de algumas pessoas de manter o povo ignorante. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, ela é uma pessoa que ela não questiona. E eu acho que a maior parte dos governantes que a gente fala, né, são pessoas que não gostam de ser questionadas. Então é interessante que o povo continue na miséria. É importante que o povo continue pobre. É importante que o povo continue necessitando de auxílios, necessitando de ajuda, porque você acaba tornando o povo dependente de você. Então, por isso que não chega a determinadas matérias. Eu falo assim, gente, nosso currículo é tão atrasado, como você falou, não que não importe algumas matérias que a gente estude, mas por que não incluir outras matérias, né? Então, a gente sai do ensino médio, por exemplo, praticamente pronto, né, para trabalhar, e a gente não sabe declarar nem o imposto de renda. Entendeu? Então, assim, é um absurdo. O Brasil hoje, a pessoa já sai do ensino médio já devendo cartão de crédito. Isso é muito triste, essa realidade, porque a pessoa sequer sabe fazer conta, quer gastar mais do que aquilo que recebe. Então, assim, existem currículos que eu sou super a favor, como empreendedorismo na escola, que é para a gente desenvolver as pessoas que já mostram ter o dom do empreendedorismo. A questão também de você mostrar para as pessoas que existem outros caminhos, como, por exemplo, empreender na área que mais gosta, ou então, de repente, uma educação financeira que vai fazer diferença na vida desse indivíduo dali para frente, entendeu? De repente, a gente deixar algumas matérias que não são tão importantes, né, que não vão fazer tanta diferença na nossa vida, como matéria lá secular, de repente uma matéria opcional, né? E a gente precisa muito atualizar o currículo do que a gente tem hoje. A gente vê isso dando muito certo em outros países, mas como você falou, existe realmente um interesse aí de algumas pessoas que a educação não chegue para todo mundo, né? Que um povo mais pobre, mais miserável, mais dependente é aquele que vai sempre reeleger aqueles que estão sempre dando alguma coisa em troca, né? Sempre algum auxílio, sempre algum assistencialismo. É uma realidade que a gente precisa mudar também. Precisa mudar, sem um povo carente, intelectualmente carente, né, não só materialmente, seria difícil a gente conseguir justificar, por exemplo, essa fundão eleitoral, né? Como a Sim, gente, como a gente consegue fazer uma pessoa
politizada, consciente, um cidadão do mundo, aceitar uma situação dessa de braço calado. O cara briga porque a gasolina foi a R$ 7, mas não liga de pagar 5 bilhões de reais para político, né? Para político fazer campanha. Hoje eu estava dando uma olhada, o STF estava em votação aquela questão do teto, né, do funcionalismo público federal, que é o salário dos ministros do STF, e agora foi para R$ 46 mil, né? Como se isso daqui já não fosse bastante. A gente sabe todas as regalias, tudo aquilo que eles têm. Só que o problema principal não é nem ele comer lagosta e champanhe com o nosso dinheiro, que a gente sabe que eles fazem. O problema maior que eu vejo nisso tudo é o efeito cascata, né, que é aumentar o teto dos ministros do STF, vai gerar para todo o funcionalismo público federal. Vai começar pelas carreiras jurídicas lá de Ministério Público, Defensoria e daí para baixo, né, vai travancando tudo. Então, a expectativa também é de um rombo bilionário com mais esse aumento deles aí. E com 46 mil foi para 18% de aumento acumulado, né? Caramba. A gente vê alguma empresa que conseguiu um reajuste de 18%. Né? Vamos falar, não vamos nem falar do salário dos funcionários, não. Vamos falar mesmo do prolabore dos CEOs da empresa. Duvido, não tem como. Tá muito difícil. Não chega. É difícil, é complicado. É difícil fazer essa conta fechar. Viviane, a gente já chegou aí em 1 hora de live. Você quer deixar um recado final pro pessoal? Fala o seu número pra gente. Gostei muito, foi muito bacana. Você está preparada demais para enfrentar esse desafio aí. Pode contar comigo porque você precisar, viu? Obrigada, Rafael. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade, pelo espaço que você tem dado para os candidatos do Novo, dizer que isso é muito importante para a gente. Agradecer quem ficou aqui até o finalzinho da live com a gente. 1 hora passou até rapidinho, né? Esse bate-papo gostoso, passa rápido. E, pessoal, quem quiser me ajudar, pode me seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Meu nome é Deiviane Garcia. Escreve assim mesmo, DAY. E o meu número é 3030. Então, no dia 2 de outubro, se você quer ver uma nova realidade, se você quiser fazer parte da mudança que nós queremos ver no nosso Brasil, participe das eleições. E lá no dia 2 de outubro, para deputada federal, o seu primeiro voto vai ser 3030, Deiviane Garcia. E eu agradeço demais a confiança de vocês. E qualquer coisa também, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, pode me chamar no direct, que eu também respondo. Obrigada, Rafael. Imagina, pessoal, seguir a Deiviane aí, tá? Segue a página no Instagram dela. E fazer um convite também. Domingo a gente vai estar com o Ganime lá em Copacabana. Não sei se você vai ir. Você vai estar lá, Deiviane? Domingo vai ter uma caminhada. Eu tô pensando em ir, mas eu tenho um almoço que já estava marcado aqui com alguns apoiadores. Né? Vou ver se eu consigo regular a agenda lá e passar lá. Porque aí a região serrana aqui fica um pouquinho distante. Mas eu vou fazer o possível para estar presente. Se você for, a gente vai se encontrar lá. Tá, joia. Vai ser um prazer. Obrigado, viu, Deiviane? Obrigada, gente. Tudo de bom. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.